Nesse bloco eu converso com o deputado federal Paulo Ramos, deputado federal do PDT, sempre atuante em Brasília, mas às segundas e sextas-feiras atende aqui a população, os seus eleitores e principalmente a imprensa. Deputado, o que se comenta hoje no país, nós estamos antes da votação, da segunda votação, na PEC dos precatórios, né? O que representa isso? O Ciro Gomes pulou, disse que não é mais candidato. Por que essa controvérsia toda? O que é que tem de errado na precatória? Bom, a gente fala que a PEC dos precatórios é a PEC do calote. Porque as pessoas, de um modo geral, eu acho que é possível que haja muita gente que não saiba o que é o precatório. Exatamente. Então, é bom explicar. Então é preciso explicar. Precatórios são as dívidas. São os títulos que têm aqueles que processaram o governo e foram vitoriosos na ação. Nas três instâncias, Estado, federal e município. Então o título, quer dizer, ganhou a ação judicial. Ação que leva anos. Às vezes 20, 15 anos. Então a dívida se transforma num precatório. Num crédito. Num crédito. E o governo tem que pagar. Decisão judicial. Decisão judicial já transitada e julgada. É direito adquirido. Ao longo de muitos anos, e você pode lembrar, todos podem lembrar, o pagamento do precatório era uma orgia. Com jeitinho de acerto. Furava fila, etc. Acerto, né? E aí foi organizado o pagamento do precatório. Por ordem de chegada ao microfone. Isto é, por ordem de inscrição. Simultaneamente, os orçamentos já passaram a prever o quanto ia pagar em precatórios para seguir a fila. Porque às vezes levava 15, 20 anos na ação judicial e depois outros 15, 20 para receber. Se recebesse. Era devo, não nego, né, pago quando puder, não pago se quiser. Se quiser. Então a decisão judicial passava a ser letra morta. As coisas estavam normalizadas em relação aos precatórios. E a previsão orçamentária, vamos pagar de precatórios, vamos dizer, no ano de 2021, estamos votando o orçamento, vamos pagar 80 bilhões em precatórios. Em 2022. Para 2022. No orçamento, Com o argumento da necessidade de ter recursos para socorrer os mais desvalidos, com o Bolsa Brasil, Bolsa Família, Cheque Cidadão, seja lá o que for. Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. Foram analisar onde buscar recursos. Foi um anticusteio. Então, vamos dar um calote. Não vamos pagar o ano que vem. Vamos transformar esse pagamento, alongar para 10 anos. Vamos reduzir de 80 para 40. Então, teremos 40 que nós não vamos pagar o ano que vem. E esses 40 serão destinados a pagar o Bolsa Família. Claro que na PEC tem outros penduricalhos. Sempre tem, né? Deixa eu dizer. Na PEC não diz que esse recurso é para pagar o auxílio. Mas é o compromisso. É o que vem sendo dito. Mas tem outras coisas. Tem também o alongamento das dívidas dos municípios com a Previdência. Tem penduricalhos. Muito bem. Para quem não sabe o que é PEC, projeto de emenda constitucional. Projeto de emenda constitucional. PEC. E aí, o governo passou a ter interesse em aprovar. Porque o governo não quer, por exemplo, por que faz a moratória em relação ao pagamento dos precatórios e não faz a moratória do pagamento dos juros e serviços da dívida pública, que paga 360, 400 bilhões por ano. Aos bancos. Aos bancos, aos credores. Então... Isso não mexeu. Não. Existe fonte
outras fontes. Porque muitas vezes assim, mas vai receber, mas o sujeito tem direito àquilo. Mas quando pensa assim que alguém tem um precatório, não dá para comparar quem tem um precatório com um banqueiro, pô. Que é pessoa física, pô. Pessoa que tem necessidade, às vezes. Mas tem precatório de pessoa jurídica também. Tem também. Pode fazer também compensação, né? Não, para as pessoas jurídicas, são vários os mecanismos. E o precatório virou um título que pode ser vendido. Tem mercado. Na medida em que surgiu a possibilidade, com essa PEC, de alongar o pagamento, o prazo de pagamento, o valor do título caiu. Os malandros vão lá e compram mais barato. Vão comprar. De qualquer maneira. Sempre quem tem dinheiro leva vantagem. Claro. Aí vem a confusão que está aí. Para aprovar a PEC, o presidente da Câmara dos Deputados, representando o interesse do governo, ele aí passou a agir de forma a mais afrontosa, desrespeitosa, mas também para cooptar, para conquistar votos. O primeiro instrumento que a oposição já vinha denunciando era o uso das chamadas emendas ao orçamento do relator. O relator do orçamento dispondo de 19,20 bilhões para destinar esse recurso para atender a quem fosse votar a favor do governo. Só para quem está interessado, é o seguinte, essas emendas o deputado federal tem direito, né, como deputado estadual, para indicar obras nos seus municípios. São coisas distintas. São coisas. Tem as emendas individuais. A emenda individual, o tratamento é igualitário. Todos os deputados têm a mesma importância, a mesma quantia para aplicar. Para aplicar. É o orçamento impositivo. A emenda impositiva. Que, aliás, eu sempre fui contrário. Mas foi aprovada, cada parlamento. Esse ano, para o ano de 2022, cada deputado pode indicar 16 milhões. Então eu, Paulo Ramos, vou indicar a aplicação de 16 milhões para o ano que vem no orçamento. Metade tem que ser para a saúde, tem os critérios. Já preparou isso, deputado? Já. As emendas? Já. Aliás, é um horror que a fila é tão grande que acaba virando uma disputa, você tendo que selecionar. Pode citar alguns beneficiados? Não, eu, por exemplo, privilegio com mais recursos a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Bem indicado. Eu do meu recurso para a saúde, vamos dizer, 8 milhões para a saúde. Tem 15 ao todo. 5 já vem fazendo isso. Fiocruz, porque é uma aplicação que eu considero relevante e também tranquiliza, porque também tem preocupação com a aplicação dos recursos. Claro. Já houve situações, conheço parlamentar que pagou um preço altíssimo. Na hora de destinar o recurso, destinou de boa fé, mas a aplicação foi feita de má fé, acabou alcançando quem indicou. De qualquer maneira, esse é o do debate. Tem a emenda do relator, que é o orçamento que a gente chama de secreto. O relator do orçamento pode destinar 19 bilhões. Isso sem muito controle, sem fiscalização. Isso é regimental. Não, ficou como um instrumento de cooptação. Tentam comparar com Mas é legal. Tentam comparar com o mensalão. Tentam comparar. Mas é legal. Na verdade, não é que seja ilegal. É que não tem fiscalização. É para a cooptação de votos dentro do Congresso Nacional. Eu digo, o relator pode indicar. Pronto. Isto ensejou uma ação judicial. No Supremo, está lá a ministra Rosa Weber que vai decidir. Mas o que é que fez? Isto já é uma coisa institucionalizada. O que é que fez o presidente da Câmara?
o presidente da Câmara, para ter votos, PDT, 15 deputados do PDT votaram favoravelmente. Dos 24. São 24 ou 26? 26. Mas com que justificativa? Eu não acredito, não posso, que os deputados do PDT que votaram a favor tenham sido cooptados em função da emenda do relator. Nós temos um deputado na bancada que dentro da bancada é o que tem mais interlocução com as representações dos professores. Como os professores são credores de precatórios através de um pagamento devido ao FNDE, que é para destinado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, assumiu o compromisso de tratar com algum privilégio no sofrimento os recursos do FNDE para o pagamento dos precatórios dos professores. Ao invés de deixar para pagar em 10 anos, colocou 40% no ano que vem, 30% no outro ano, 30% no outro. Esse argumento de redução de danos para os professores serviu de base para uma argumentação interna na bancada para o pessoal do PD da bancada votar a favor. Houve uma discussão e a maioria concordou. Não foi uma questão fechada do partido, mas 15 votaram a favor. Dos que votaram, 6 votaram contra. Eu votei contra. Outros votaram a favor. Votou contra na reunião e tu votou no plenário também. Na reunião, dizendo o porquê. Vou do seu voto. Eu previ tudo isso. Mas o presidente da Câmara já fez as ameaças que se tornaram de praxe. Quem não votar nessa matéria perde o dia. Ele fala assim, vai ter efeito administrativo. Efeito administrativo é cortar na remuneração. Mas ele fez uma coisa adicional. Vários deputados estavam licenciados lá nesse tema do clima. Do G20. Ele já tinha estabelecido que todos deveriam estar. A presença do deputado só pode ser marcada na Câmara. Mas, excepcionalmente para esses, ele admitiu que votassem à distância, sem a presença na casa. Que ele queria ter quórum. Isso. Aumentaram o quórum. Sem ser presencial. E isso... E, ao mesmo tempo, as pessoas às vezes não entendem isso. Como a questão dos professores não constava e nem tinha emenda para isso. E já tinha passado o prazo para apresentar emenda. O relator usou uma expressão para inserir emenda aglutinativa. Que junta, você pega uma emenda, pega outra, aglutina. Um pacotão. Um pacotinho ali. Mas tem que ter a emenda. Então ele aglutinou uma coisa que não existia. Tem ação na justiça também no Supremo, tratando disso. Então, lamentavelmente, porque isto como é que se diz? É um desvio, né? É uma desmoralização para a Câmara. Que o deputado, para votar, primeiro, tem que ser seduzido por investimentos no seu reduto. E mudar o voto, que normalmente votaria contra. Não vota de acordo com a consciência, vota os seus interesses de pessoais. acordo com o interesse pessoal. Segundo, o presidente da Câmara alterar a norma para ter quórum. Segundo, ameaçar deputado com o corte do ponto, né? Eu digo assim, eu vivi na Câmara um período e estou vivendo agora esse período. O assédio
o tratamento assim, desprezível como é tratado o deputado, ninguém imagina. Pô. Mas a partir do presidente. Eu digo assim, ele não é presidente. Nem pode ser assemelhado a um imperador. Ele é capataz, pô. Tá lá com o chicote. Tá lá com o chicote. Então. Mas o Rodrigo Maia também era assim, não era, deputado? Era. Não era? Também era. Também era. Aliás, fiz pronunciamentos denunciando. Eu falei aqui. Muito, só falou muito aqui. Reunia com um grupinho e resolvia. Transformou a residência oficial em principal gabinete. E agora questiona. Não. Agora ele grita. Como a votação foi decidida por um pequeníssimo número de votos, precisava de 308, teve 312. 5 votos. Se tiver 307, não passava. A experiência que adquiriu o presidente, ou os presidentes, faz algumas votações antes. Requerimento para adiar a votação. Requerimento para retirar de pauta. Aí vai pesquisando. É uma pesquisa. Nas 2 últimas votações, que antecederam a votação final, 307 votos a favor. 307 para impedir a retirada de pauta, o adiamento. 307. Então, sinalizou para ele o quê? Falta um voto. Falta. Para conseguir, já mesmo tendo aberto a participação de quem estava licenciado. Licença médica, licença para representar a Câmara fora, tudo. Aí, a votação que poderia levar meia hora, levou 2. Para ganhar tempo, está lá o painel aberto para o deputado ir votando. E ele vai dando a palavra. Vai falando. E no telefone. Chama o líder, aqui, com a relação de quem já deu presença, de quem já votou. Falta fulano. E foi em cima. Ali foi homem a homem, marcação homem a homem. E houve a votação, ganhou por 5 votos, e alguns partidos chamados de oposição, PDT, PSB, mesmo a orientação do MDB sendo contrária, teve deputados do MDB que votaram também a favor da PEC. Mas no PDT, o impacto foi muito maior. Primeiro, a reação do Ciro Gomes, que é o nosso candidato à presidência da República. Aquilo criou uma situação política muito complicada. Porque ninguém diz assim, mas para uma decisão dessas, a direção do partido foi consultada, a bancada ouviu o Ciro Gomes. Então a reação do Ciro Gomes, que eu compreendo e até justifico, ele retirou a candidatura dele provisoriamente à presidência da República. Ameaçou, né, deputado? É para que a bancada decida. Porque ele também se sentiu desautorizado. Então, e por que recaiu de forma mais contundente no PDT? Porque exatamente o PDT tem um candidato à presidência da República. Se não tivesse, o impacto seria menor. Tem um candidato que reagiu da forma como reagiu. Então, para dizer o seguinte, não é a primeira crise, não é a segunda, não é a terceira. Faz parte do jogo político. Certamente não será a última. Precisamos agora, não é, recompor a tropa, reunir as forças. Mas o governo federal não tem essa base de apoio chamado Centrão, e vazou ali, o Centrão não foi suficiente? Tem mais só 4, 5 Nós não sabemos o porquê o governo não consegue mobilizar toda a sua base. Porque algo há. Atende melhor a um do que a outro. Como diz deixa de atender. O Brizola que está aqui atrás. Não é isso? Como é que está ali a relação com a base? Não é? Porque diz assim,
Tem parlamentares da oposição que votaram favoravelmente. E os da situação que votaram contra? Como é que fica? São poucos. Mas então, mas vamos e vão pagar caro por isso. Então foi assim. Da base que olha o número, porque tem algumas curiosidades que a gente não sabe. Na penúltima votação, votaram 452 deputados. 452. E apoiando o projeto, 307. São 513 deputados. Votaram 452. O presidente, ostensivamente... 452 para 60 e tantos deixaram de votar? Na última votação, que aprovou por 400 votos, votaram 546. Batalhando no telefone. 446. 546. Não, 456. 452 e depois 456. Ele adiou a votação por quase uma hora. Nem a votação, o resultado. Encerrada a votação. Para dizer isto, levou uma hora. Gente falando a palavra. Tentativa de mudança de voto. E no telefone, tá lá. Não sei qual foi. Teve um deputado que... Você está aí no telefone chamando o deputado? Então, o que aconteceu? Para a última votação, que deu 312 votos, 5 acima dos 307, um dos 307 votou. Trocou de voto e ele conseguiu mais 4. No telefone, ele batalhando. Faz parte do jogo. De qualquer maneira. Agora... Dizer que é isso. Esses registros vão ficando no folclore. Tem a realidade do país. Agora, deputado, olha só, como é que o presidente Bolsonaro vai lá, a reunião sobre o clima, o aquecimento global, e faz uma peregrinação que nada tinha a ver com o que estava sendo debatido. Quer dizer, a questão do... E assinou compromissos. Assinou compromissos que conflitam com o que ele vem fazendo no país. Eu tenho que dizer uma coisa, Sidney, que eu considero relevante. Eu não entendo como razoáveis as pressões feitas por outros chefes de Estado que não têm autoridade política, nem autoridade moral, que são os maiores destruidores do meio ambiente. São eles que estão os responsáveis pelo aquecimento global. Eles que destruem... Tudo bem. Tem soberania... Isto não quer dizer... Soberania nacional. Isto não quer dizer que não tenhamos aqui o dever interno de denunciar o governo Bolsonaro pelo desmatamento, pelo garimpo ilegal. Nós temos que denunciar. Mas nós temos que denunciar. Não eles. Nós não podemos, assim, o cordeiro não pode nunca ter o apoio do lobo. Eles são os lobos. O rabo não morde o cachorro. Mas é dizer que nós é que temos aqui dentro do Brasil de questionar, defender, pressionar, denunciar. Não o presidente tal falou. Fala para lá, para eles, para os seus. Fale para os seus. Cuida da sua vida. Não vem para cá imaginar que por interesses econômicos vai conquistar nossa simpatia, mesmo sendo os grandes exploradores do nosso povo. Também. Então, eu não embarco nessa euforia em relação à palavra de outros chefes de Estado. Deputado. Então, agora, não quer dizer que eu não tenha a opinião de que o governo Bolsonaro não tem qualquer compromisso com a preservação ambiental, com a Amazônia, etc. Bom, deputado, é sempre bom esse esclarecimento, porque até eu mesmo que acompanho a política e leio e vejo todas as informações, não sabia do que acontecia, que saiu são os bastidores do Congresso. Eu acho que nenhum programa de televisão deu essa explicação que o senhor deu. Aqui, é assim, 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 assim. As cartas estão na mesa aqui. Infelizmente não tenho mais tempo para esclarecer mais nada. A polícia é um jogo de cartas. Cada um está com o jogo virado para o outro. Não existe carta na manga, não existe isso. Todo mundo sabe, cada um sabe o jogo do outro. Agora, registrar que a situação do Brasil, a situação do povo brasileiro é muito difícil. É difícil, complicado. A situação social é grave, pô.
Não podemos deixar de registrar isso. É verdade. O desemprego, a inflação, imaginar o custo de vida, o custo para trabalhar. Vamos falar isso na semana que vem, deputado? Vamos. Então, obrigado, deputado. Me mandar mais uma vez meu abraço àqueles que estão lutando. Isso. Aos caminhoneiros, participei do encontro, aos profissionais de saúde, profissionais servidores públicos de um modo geral. Está lá a PEC 32, que é o desmonte do Estado. Vamos trabalhar contra. Somos contra as privatizações dos Correios, Eletrobras, o desmonte da Petrobras, tudo, né? Serpo, Dataprev, Nuclep, tudo. Nós estamos numa luta muito... E aqui é a SEDAI. Que vai ser... A luta continua. Presidir uma audiência pública da Câmara dos Deputados. O documento que veio do Tribunal de Contas da União, dizendo da ilegalidade que foi a participação do Banespar, sócio da Iguá, arrematando um dos principais lotes, o mais lucrativo. Bom, então, defender a SEDAI também. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais papo bom aí sobre política.